Vamos continuar. Agora a gente vai aprender como replantar a Fanelops. Cheguei com ela do supermercado, ganhei, tive que tirar o bendito do bercinho agora. E agora eu vou ter que replantar, porque ela não pode ficar solta, tá? As Fanelops, elas se adaptam muito bem a qualquer tipo de vaso, entendeu? Então você pode plantar ela num vasinho de barro. As minhas aqui eu planto nos baldinhos de sorvete. Por quê? Porque as minhas plantas normalmente elas ficam muito grandes. Então para eu não precisar ficar trocando, eu uso os potinhos de sorvete. É muito difícil aqui no Espírito Santo achar pote transparente maior desse, que é o número 12, que é onde normalmente vem as Fanelops, que elas são comercializadas. E para eu não ficar precisando mexer muito nelas, então eu já ponho num potinho maior, né, e deixo ela por mais tempo. Ah, posso botar no tronquinho? Eu tenho uma aqui do tronquinho, que é até a que tava na UTI. Pode botar lá no tronquinho, tá? Esse aqui não tá, mas o ideal é que quando ela for replantada no tronquinho, você use o musgo esfagno, tá? Pra ficar... Faz uma caminha, pega um pouco de esfagno, né? Vai pegar o esfagno, aí você vai fazer uma caminha pra ela, né? E você vai prender as raízes. As raízes da Fanelope, ou você pode botar elas aqui, tanto para baixo, fixar elas aqui tanto para baixo, tá vendo? Você vai fazer uma caminha, você pode fixar tanto para baixo como para cima. Então, assim, é questão de aparência mesmo, tá? Não tem regra se tem que ser para baixo ou para cima. Vai ficar do jeito que você acha esteticamente mais bonito. Eu vi na internet, achei muito interessante. Não é desse tamanho, porque esse aqui é um que eu tenho. Mas esses potinhos que aqui chama porta-cacareco, a gente tem eles maiores e eu acho lindo. Eu só não consegui encontrar ainda. Mas é um lugar ideal para você replantar sua Fanelópolis. Por quê? Porque as raízes da Fanelope, elas precisam de luz. Então aqui você não vai ter nem acúmulo de água, né? E vai favorecer a questão da luminosidade para a Fanelope. Então vamos lá. O que a gente vai precisar para poder replantar essa Fanelope? Eu vou replantar ela nesse vasinho. Então, como eu uso o vasinho de sorvete, eu venho embaixo, tá? E faço furinhos. Esse aqui tá até com menos furinho, porque depois tô fazendo só para poder gravar o vídeo. Então, eu furo, tem gente que fura também, buraquinhos em volta, não tem problema, tá? Quanto mais o vaso tiver drenado, melhor vai ficar para sua planta. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu utilizo o seguinte, eu utilizo uma medida de brita no fundo. Eu não misturo brita no meio do substrato, porque você já passou num lugar que tem brita que tá tomando sol e pegou uma, para você ver como fica quente. Então, assim, eu não uso brita no meio do substrato por causa disso, porque ela esquenta muito, ela queima. Se você pegar um vaso que foi plantado com brita e você tirar, você pode botar a mão que a brita vai estar queimando. Então, eu não utilizo brita no meio do substrato. Depois, pedaços de carvão maior. Tá vendo? Esse pedaço de carvão, um pedaço de carvão maior. Para aí. Então, eu utilizo embaixo brita, tá? Em cima da brita, pedaços de carvão maiores, entendeu? Não é aquele picadinho. Depois de eu ter feito isso daqui, eu faço o substrato, tá? O que eu posso usar de substrato? Eu uso casca de pinos. Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, olha.
Tem esse daqui, que é da marca Forte. Ele vem com 1 quilo e ele custa, em média, aqui no Espírito Santo, em torno de 14 a 18 reais, 1 quilo desse substrato. Ele vem misturado a casquinha de pinos, pedacinhos de carvão, entendeu? Tudo muito pequenininho e fibra de coco. Então, é pinos, fibra de coco e pedacinho de carvão. Só que esse daqui custa 1 quilo por 18 reais. Aí eu encontrei aqui em Vitória, na Leroy Merlin, esse daqui, que ele é uma casca de pinos. Ele é usado para fazer aquela decoração de jardim com madeira. Então, esse daqui, ele vem com 4 quilos, né? Esse daqui eu paguei 22 reais, tá? Qual que é a diferença desse da Forte para esse outro aqui? É o tamanho, tá vendo? Esse daqui, como é para cobertura de jardim, ele vem com os pedaços bem maiores. A única diferença é essa daí, tá? Então, o que que eu faço? Para tentar economizar, eu coloco esse daqui, que é mais grosso, por cima. Eu vou encher bem ele aqui, desse mais grossinho, tá? Até completar. Se eu tiver desse daqui, eu misturo. Se eu tiver só esse daqui, eu pego aquele carvãozinho mais menorzinho e vou misturando uma camadinha de casquinha de pinos. Ah, mas eu não tenho. Pode ser madeirinha podre, pode ser, não tenho brita, pode ser caco de telha. O bom da brita é que ela segura o vaso, entendeu? Então, se você usa, igual eu gosto de usar aqui pendurado, você botando a brita no fundo, o vaso vai evitar de cair, né? Então, pode ser assim. Aí eu vou completar com a casca de pino, né? E eu, particularmente, todas as minhas fanelópolis, eu planto elas deitadinhas. Já fiz várias postagens, tá vendo? Por que que eu replanto ela deitadinha na beiradinha do vaso? Primeiro, por causa da anatomia dela. Se você olhar bem, ela já nasceu para prevenir que não se acumule água. Então, quando ela vem do supermercado, ela vem plantada ereta, tá vendo? Ela vem plantada ereta. Para quê? Para poder, a questão mais comercial, para caber direitinho dentro daquela sacolinha. A gente pode ver que quando a gente compra, tira a sacolinha, as folhinhas estão todas assim, né? Então, é para não danificar a planta. Ela vem do supermercado, ela vem desse jeito. O que que acontece se você replantar a fanelópolis desse jeito? Você corre o risco de, se a sua planta fica na chuva, ou se você molha de mangueira, de ficar água no miolinho das folhas. Então, isso para fanelópolis é terrível. Por quê? Porque causa o apodrecimento das folhas. Você vai perder as folhas. Quando você pega e replanta ela deitadinha, do jeito que tá aqui, você tá vendo? Quando você coloca, como que a água vai conseguir ficar parada aqui? Eu vou ter risco de perder a planta por causa de apodrecimento, por conta de acúmulo de água nas folhas. Então, assim, as minhas eu replanto todas desse jeito, deitadinha. Na beiradinha do vaso, deitadinha. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu peguei minha fanelópolis. Se ela tiver com muita podridão, passou do tempo, você pode jogar um pouquinho de canela no miolo da planta, tá? O que eu faço com essas raízes velhas, feias? Vai deixar aqui. Mas falaram para tirar. Eu não tiro. Por quê? Porque isso daqui é adubo, não vai fazer mal para a planta. E se você não tiver experiência ou por azar, se você cortar essa ponta aqui, você pode estar cortando uma raiz que aqui por dentro vai estar ainda abastecendo a sua planta.
Então não precisa, não vai fazer mal para a planta, tá bom? Então vamos plantar do jeitinho que ela tá aqui. Até porque se você corta uma raiz, você abre um foco para doença. Então o que que eu faço? Primeira coisa, água oxigenada. Vou replantar. Então tá, vou replantar a planta, ela vai precisar criar enraizamento, se fortalecer aqui. O que que eu faço? Vou borrifar água oxigenada nela toda, nas raízes, tá? Não precisa nessa daqui agora nas folhas. Vou borrifar água oxigenada no substrato, né? Vou pegar a minha plantinha, pegar as raízes, acomodar ela no vaso, tá? Por isso que eu gosto de plantar num vasinho maior. Por quê? Porque eu consigo acomodar a planta deitadinha aqui, sem ter que ficar espremendo raiz para dentro. Então eu só vou acomodar, aí eu vou pegar novamente as casquinhas de pinho e vou acomodando em volta, tá vendo? Vou acomodando as madeirinhas em volta, sem forçar. Normalmente você faz isso e depois de uma semana, 15 dias, é bom você de novo ir acomodando a planta, porque aí ela vai se fixando as raízes e você vai preenchendo as beiradinhas do vaso com o substrato que você escolheu, tá vendo? Esse buraquinho normalmente também eu coloco um pouquinho de substrato por dentro. Não precisa encher, a planta vai precisar de oxigênio aqui, tá bom? Então, coloquei o substrato, coloquei todo o substrato na pontinha do vaso, tá vendo? Na pontinha do vaso. E o que que eu vou precisar agora? Eu vou precisar fixar essa planta no vaso. Então, eu tenho palitinhos, né? Palitinhos. Tem plantas normalmente já vem com os próprios palitinhos. Então, como que eu faço para fixar? Quando você for fixar uma planta, você tenta fixar pela haste floral, tá? Amarra. É muito importante que a planta fique fixa, ela não pode ficar balançando no vaso. Se ela ficar balançando no vaso, ela não vai firmar a raiz. Então você vai fixar sua planta. Depois dela fixada, você pode vir e completar sem apertar, tentando encaixar essas casquinhas de pinos, o que você estiver usando de substrato, para a sua planta ficar firme, tá bom? Essa daqui depois eu vou ajeitar, porque eu já vou até replantá-la no lugar. Ah, Cleciane, você usa musgo esfagno? Eu uso musgo esfagno assim, olha. Ah, aqui é muito quente. O que que eu faço? Eu ponho na beiradinha do vaso, tá vendo? Aqui tem um monte de raizinha. Então eu coloco aqui na beiradinha, pode ser na beiradinha do vaso todinho, por quê? Porque você hidrata, você conserva e você não tem como você perder a sua planta por apodrecimento, tá? Então, pode usar o musgo? Eu não uso no meio do substrato, eu só uso na pontinha. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo faz calor e mesmo assim eu dou uma jatada de água sempre nela, tá vendo? Então, quando a gente planta assim, a Phalaenopsis desse jeito, ó, a gente consegue olhar como tá a saúde do miolinho da planta. Então, essa planta aqui pode apodrecer? Ah, pode. Mas é muito difícil, por quê? Porque você, sem você precisar ficar mexendo na planta, eu tô mexendo na planta para poder mostrar para vocês. Mas essa planta, ela tá totalmente fixada nesse vaso. Então, sem precisar mexer, eu só tiro ela do lugar, olha, eu já vou saber que a minha planta tá ok e que eu não preciso me preocupar. Ah, eu quero replantar na vasilhinha, no vaso de barro. Do mesmo jeito. Brita no final, carvão, pedacinho de carvão. E se você for replantar ela no vaso de barro,
O ideal é que você replante ela assim. Para quem gosta de utilizar vaso de barro, tá, gente? A Phanelópolis, ela se adapta. Tem gente no grupo, né, que cultiva ela em terra, tem gente que cultiva ela em água, então assim, ela se adapta muito bem. Ah, eu quero plantar a minha no vasinho de barro. O que você vai fazer? Você vai abrir as raízes, tá vendo? Abrir as raízes, vai fixar ela na beiradinha, tá vendo? E vai somente preencher os espaços com substrato, tá bom? Não precisa enterrar. As raízes tem que ficar à mostra, então você vai só acomoda ela aqui na beiradinha do vaso, fixa e coloca as raízes deitadinha, tá? Essas daqui, por exemplo, que dá para colocar por cima de tudo, você sempre deixa elas por cima do substrato, para quê? Para você conseguir acompanhar a saúde da sua planta, tá bom? Planta replantada, eu utilizo água oxigenada 40 em dias alternados, tá bom? Até eu observar que ela por si só vai caçando o rumo dela para se fixar. Então, até ela firmar, que eu ver que ela está bem, aí eu continuo utilizando água oxigenada de 40, duas tampinhas, porque essa planta aqui está saudável, até ela fixar. Depois eu faço alternância de 15 dias ou diminuo, entendeu? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da dica da Phanelópolis. A gente vai vir no canal com outras, vou tentar essa semana ainda fazer o replante da catileia, que eu ganhei uma catileia. E novamente peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o joinha, se quiser compartilhar o vídeo ou quiser deixar dúvida lá no nosso grupo do Facebook, é só colocar nos comentários, que sempre que for possível eu vou estar respondendo, tá bom? Obrigada!